E aí pessoal, tudo bem? Bibloco aqui. Sejam bem-vindos ao canal. O canal vai se tratar aqui de dicas rápidas e práticas de Dota Underlords. E para começar, no primeiro vídeo aqui eu selecionei a build de Sucumbidos, juntamente a Sem Coração e os 3 arqueiros. Vou falar aqui sobre o posicionamento dos personagens, a seleção de itens e a escolha do Underlord. Então eu vou começar falando aqui sobre a build de Sucumbidos. Ela é uma build que, quando morre o primeiro Sucumbido, ele concede 250 de vida para aliados até 2 casas de distância, e quando vocês já tiverem os 6 sucumbidos no tabuleiro, um deles vai ser revivido com cerca de 40% da vida na hora que ele retornar. Seguindo então, vou estar falando aqui dos arqueiros, certo? O porquê que eu escolho esses 3 arqueiros aqui sempre para juntar nessa build. Primeiramente vamos falar do terror. Ele é demônio, ele é caçador, o arqueiro. Ele também é sucumbido agora. Foi feita essa alteração nele, juntamente à última atualização. O terror ele é um herói muito poderoso. Eu deixo aqui nele o Fragmento Lunar. Vocês podem deixar também itens recomendados para o terror. A borboleta, ela concede 35 tanto de dano de ataque, tanto quanto velocidade e esquiva. Outro item muito bom para ele, esse aqui ó, é um item novo, o Bastão do Rei Macaco. O herói portador ele ganha mais 90 de dano de ataque e os ataques não erram. Então o terror, como ele ataca muito rápido já, ganhando mais poder de ataque sem errar, ele se torna um herói muito destrutivo. Seguindo então, a gente vai falar aqui da patrulheira. Por que eu deixo ela nessa casa exatamente? Para ela conceder bônus. Ela concede bônus de velocidade de ataque para o terror, para o espírito e para a patrulheira do vento. Isso é muito bom. E normalmente eu deixo a alabarda nela, porque ela ganha mais dano de ataque. A alabarda é um item que concede mais 10 de dano base e mais 3 por cada unidade que matar. Porém, tem um limite máximo a ser atingido de 120 de dano adicional. A patrulheira, mesma coisa, deixo a alabarda quando vem. Ou vocês podem pegar alguns itens iniciais que vem na rodada 2, certo? Vocês ganham a primeira rodada ali. Escolhe um item, a luva ou a cota de malha. Normalmente são esses itens que eu escolho. A cota normalmente pode ser deixada no PUD, não precisa ser necessariamente essa armadura aqui tão poderosa, certo? Agora eu vou estar explicando aqui para vocês então porque desses sem coração especificamente. O espírito vingativo ele é sem coração e sucumbido, certo? A profetisa da morte também, então é ótimo. A patrulheira ela é sem coração, vigia e caçadora. O PUD sem coração e guerreiro. Vocês podem também optar pelo rouba-vidas, caso não venha o PUD na RNG de vocês. O rouba-vidas é um herói muito poderoso. Algumas atualizações atrás deixaram ele muito mais forte também. E o herói que vocês forem deixar mais ou menos na linha de frente, ele possivelmente vai ser o mais tanker, por isso o PUD ou rouba-vidas. E eu estava analisando esse item aqui para deixar nessa build, porque o herói portador ele ganha mais 15 de armadura em troca de menos 30 de velocidade de ataque. Então para um herói tanker, quanto mais tempo ele durar, mais vida e armadura ele tiver, melhor, mais resistência ele vai ter, enquanto os aliados da linha de trás vão matando os adversários. Seguindo então, está falando aqui dos sucumbidos. A gente tem o Abaddon, ele é um sucumbido e cavaleiro. O Abaddon anteriormente ele era cavaleiro e sem coração também. Eu selecionei esse item aqui para ele, porque esse item ele concede vida, concede 50% de chance de bloqueio, mais 60% de dano sofrer dano físico. O Abaddon tem uma vida considerável, ele é um herói forte. Seguindo então, a gente tem o Lich. O Lich ele era categoria 5, custava 5 de gold para ser comprado antes dessa última grande atualização, e agora ele custa somente 1 de gold. O Lich ele é sucumbido e mago, ele era considerado um mago lendário anteriormente. Ele tem um poder muito forte, que ele aplica um escudo de gelo, um aliado aleatório, e reduz o dano sofrido no nível 1 de 10, nível 2 de 20, com 3 estrelas 30 de dano sofrido.
E também, enquanto o escudo estiver ativo, unidades inimigas elas sofrem dano por segundo, enquanto elas forem afetadas por esse ataque, certo? A gente tem também a Profetisa da Morte. Ela tem um poder muito forte, por sinal. É um personagem novo também. Ela tem o Exorcismo, enquanto ela envia uma sequência de espíritos, quando nível 1 de 6, nível 2 de 8, 3 estrelas de 10 espíritos. Eles são enviados por 6 segundos, eles rondam o campo de batalha, em um raio de até 3 casas de distância. Eles causam de 83 até 110 de dano em todos os inimigos, e quando eles retornam a ela, aí que é a parte interessante desse ataque, eles curam ela em até 25% do dano causado. Isso é muito interessante mesmo, principalmente se for colocado nela um item de ataque muito forte, como é o Bastão do Rei Macaco, porque ele, além dos 90 de dano, como eu já tinha dito anteriormente, os ataques dela não vão errar com esse item, pessoal. A gente tem também aqui o Espírito Vingativo, que eu já tinha mencionado anteriormente. Ele solta um grito, uma linha reta, que ele vai causando uma quantia de dano de 100 até 250. E reduzindo as armaduras deles em até de 3 a 7 por 6 segundos. Então, além da redução já incluída pela build de sem coração, esse ataque dela concede mais redução de armadura, certo? Agora eu vou falar aqui então do Rei Espectral. Ele também é um personagem novo, ele é um personagem lendário de custo 5 de gold. Ele é muito forte, pode ver que ele tem uma vida de 4000, ele tem um bom dano de ataque e também ele tem ótimos poderes. O Rei Espectral ele lança uma esfera de fogo em até 3 casas de distância, ele deixa os inimigos atordoados por 2 segundos e também ele causa uma quantia de dano de 100 até 300 durante 5 segundos. Tem um baixo cooldown, baixo tempo de recarga e também ele tem uma segunda habilidade. Isso que torna ele muito interessante. Ele tem o Despertar dos Mortos, a habilidade passiva dele. Os heróis invocam zumbis quando morrem até 2 casas de distância do rei. Isso vai variar então de acordo com o nível dele. 1, 2 e 3. Certo? Agora eu vou falar aqui dos itens. Selecionei alguns itens aqui que até nem estão equipados, que eu já tinha falado sobre a primeira escolha de itens. Aqui a vanguarda, deixo no Abaddon ou no Pudge ou no Rouba-Vidas, caso seja um desses que venha para vocês. Vai depender muito da RNG da partida. A alabarda é o item mais recomendado para as duas arqueiras. Porém, caso não venha uma alabarda, vocês podem pegar também algum item para redução de armadura ou até mesmo um item de velocidade de ataque. Já é muito útil também. A borboleta vai de acordo com o que vocês vão tendo na partida. É muito útil no terror também, borboleta, porque ela concede esquiva, ataque e velocidade de ataque. O bastão do Rei Macaco fica a critério do personagem que vocês tiverem no momento. Aqui, a proteção rochosa é aquilo que eu tinha dito. O personagem ele ganha mais 15 de armadura em troca de menos 30 de velocidade de ataque. Ele vai fazer com que o personagem dure mais, porém os ataques dele vão ficar muito lentos mesmo. O Pudge é um personagem que já tem uma vida considerável. Tendo 20 de armadura então, se torna ele um ótimo tanker. E pro vídeo de hoje a princípio é isso aí, pessoal. Estou trazendo bastante conteúdo aqui pro canal, separando novas builds aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Se puder deixar um like aí para apoiar. Muito obrigado mesmo. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.